O que dizer para os amigos e para quem estiver assistindo? Buenas, eu sou Daniela Adriana de Araújo, sou professora em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Professora do município de São Leopoldo há quase 18 anos. Mas eu sou brasileira há bem mais tempo. Bem mais tempo. E boa noite, Beto. Apesar de que, vou te dizer, cara, o que eu vi hoje acabou comigo. E eu quero direcionar esse vídeo com uma mensagem, independente de quem tu tenha votado ou apoiado nessa eleição. Porque, sinceramente, pouco importa. Nessa altura do campeonato, com a vergonha que a gente vai passar posterior a isso. Boa noite, Bárbara. Lula livre. Que saudade do Lula. Que saudade de ter um presidente que jamais, por despeito de uma parcela da população, pelo desrespeito, por toda a perseguição política, o Lula jamais degringolou a imagem desse país. Que sujeito que era o Lula. Que saudade de ter um presidente nesse país. Porque nós não temos. Senhor Jair, boa noite, Galileu. O senhor é presidente de um país continental. Esse país que o senhor preside e administra, ele precisa de coisas bem complicadas de conseguir. Ele precisa de investimento, ele precisa de emprego. Esse país que o senhor administra não precisa fazer reforma da Previdência, porque o que tem que resolver é educação, saúde, previdência social e cobrar as dívidas, principalmente dos bancos, que é para quem o senhor quer nos jogar reféns. Mas, como nesse carnaval, senhor, é o seguinte, é uma festa cultural do país. Entendeu? Essa festa, ela traz... Boa noite, Alex. Essa festa, ela traz milhares de turistas. E que nós sempre esperamos que venham para o nosso país gente decente. Gente que não venha buscar prostituição infantil e outro tipo de gente degenerada que pode acontecer de ter no país. Boa noite, Clóvis. Agora, senhor presidente, o senhor sabe, o senhor tem noção do que o senhor fez com esse país, com 13 milhões de desempregados, numa situação de desalento, com uma juventude sem uma perspectiva de emprego, porque o senhor sequer falou em gerar empregos para os que estão desempregados agora. O senhor tem noção do que é o senhor colocar numa rede social mundial como imagem de um país, como se esse país fosse um puteiro? O senhor tem noção do que é isso? Nós já tivemos presidentes complicados, gestões federais difíceis, mas realmente esse nível de um presidente, pergunte ao Trump, pergunte ao seu amigo Trump, boa noite, Maris, o que ele faz em relação, existe uma festa lá, senhor, que é uma festa, se eu não me engano, no sul dos Estados Unidos, chamada Mardi Gras, onde as mulheres mostram os peitos. Ninguém fica mostrando esse tipo de vídeo quando quer chamar alguém pra lá, ou se mostra meio que de sacanagem, mas sabe o preço que vai pagar. Mas é um país muito melhor do que o nosso. Mas o próprio Trump botar o seu povo no chinelo como um bando de degenerado, isso eu nunca tinha visto. Nunca vi um presidente ter a capacidade de colocar... E isso, senhor presidente, não diminui o laranjal, sabe?
isso não diminui o número de candidatas falsificadas que o seu partido botou para concorrer com verba pública, que é o nosso dinheiro que paga. Entenda que as pessoas não vão lhe aceitar. Meu Deus do céu, achei que o senhor tivesse maturidade suficiente, apesar que eu duvido bastante, mas achei que o senhor tivesse maturidade suficiente para entender que o senhor não será jamais uma unanimidade, mesmo que o senhor tentasse ser bom, que não é o caso. Porque o desrespeito que o senhor teve agora com esse país, o maior país da América Latina, um país que precisa chamar investimento de gente séria, um país que precisa dizer para a Ford não desempregar aqueles que estão com a cabeça a prêmio dentro da empresa. E o senhor expõe uma imagem de um país de bagaceiras, de degenerados, como se só aquilo fosse sinal do que é o nosso país, que o senhor não conhece. Porque o que o senhor conhece é a sua capacidade de abrir a boca e dizer que vai matar, que vai torturar, que vai prender e fazer meia dúzia de psicopata ficar espumando e colocando coisa em rede social. É só isso que o senhor faz. Além de nos fazer passar uma tremenda vergonha e querer rifar a aposentadoria, que é ficar velha num país que o senhor fez a propaganda agora de um puteiro de degenerados. Que beleza! Boa noite, Clívia. Desculpa o estado. Eu tô abismada. Senhor presidente, a milícia e a violência policial não é a solução para esse país, sabe? Eu sei que o senhor tem ligação, que o senhor gosta dessas coisas, dessa história de disciplinar e não sei o que, o senhor não gosta de ser questionado, o senhor não vai em debate, né? Então ficou difícil para o senhor entender o seu papel ante a esta nação. Quantas crianças estão na escola que o senhor, o seu ministro, mandou filmar para depois, hoje, o senhor colocar no Twitter essa imagem de puteiro. Porque eu não sei se o senhor sabe que o senhor é o líder de uma nação. Então, quem olhar o seu Twitter vai ver o Brasil como um país de degenerados, de tarados. E que provavelmente quem venha pra cá vem com essa ideia de que a mulher brasileira não merece respeito, de que os homossexuais brasileiros, sei lá que tipo de pessoas são, porque isso é o que o senhor pensa, né? Que o senhor é incapaz de conviver socialmente. O senhor não vai nem em debate. Quiçá o senhor querer conhecer as pessoas que não têm obrigação de lhe aceitar. Agora, o senhor, como líder dessa nação, que não foi votado pela maioria da população, fique bem claro, o senhor tem obrigações para com esse país. O senhor é a propaganda do que está gerenciando esse país. Não é o senhor que tem que dizer que esse país é ruim. O senhor tem que elogiar e tentar investir nesse país para melhorar a saúde, para melhorar a educação, a sua grande preocupação. Me vem com chacota de dizer que quer militarizar a escola. Pois bote o custo aluno qualidade a R$9.000, como é de uma escola militar. E pare de falar besteira e sossegue a sua boca. Porque é uma vergonha um troço desses. Eu prefiro ser presa e morta do que acatar com isso que o senhor tornou a imagem do nosso país. Isso é um motivo de maior vergonha no mundo, independente de quem concorde ou discorde. O que o senhor deveria ter feito nesse carnaval e o que o senhor não fez era ter mostrado um pingo de dignidade e ter dito ao seu opositor que está preso pelo seu superministro da Justiça, que não entende lufas de justiça. O senhor deveria ter mandado as condolências pela perda dele, do neto dele, de 7 anos, e mandar o seu filho calar a boca. Sabe? Era esse o que o senhor deveria ter feito. E não, hoje, colocar para o mundo inteiro, porque qualquer um que for pesquisar um país vai ir nas redes sociais daqueles que representam o país. E é isso que o senhor nos botou. Como um puteiro
de degenerados. Que tipo de gente vai querer investir nesse país? Que tipo de gente? Que empresa? O senhor não cuidou dos mortos de Brumadinho. O senhor, o seu ministro, falou que é obra do destino, né? E aí essas empresas, obviamente, vendo o que o senhor pensa da população, colocando isso, que o senhor colocou como imagem de um país, morreu é menos um. Essa bagaceirada aí tem mais que morrer tudo. Tem mais é que não se aposentar. Tem mais é que ser explorado até a morte, até que sangre. Porque aquela imagem é o senhor e os seus apoiadores doentes que tem desse país. A maior parte do nosso país não teve sequer dinheiro para ir para o carnaval. E o senhor expõe que todos que foram para ver aquele espetáculo de horrores que o senhor colocou na rede mundial. Porque não nos basta que o senhor odeie uma parcela da população. Que eu sei que o senhor me odeia. O senhor me detonou ante a minha categoria. O senhor detonou para todo um país. Né? O senhor disse que nós distribuímos, o senhor, a sua ministra que sobe em goiabeira e vê Jesus. O senhor disse que toda a minha categoria distribuía mamadeira em formato de pênis e que ensinava a criança a ser gay. E agora, para coroar a miséria que o senhor quer nos jogar, pela sua incompetência, pela sua inabilidade política de lidar com quem não gosta do senhor, que é uma coisa que a gente ensina na escola. A gente não ensina a ser gay. A gente ensina na escola que nem todo mundo vai gostar de ti. E que nem tu também não vai gostar de todo mundo, mas que a gente tem que se respeitar. Mas agora o senhor fechou a cereja do bolo. É o desrespeito nível power. Nossa, mega plus off. Qual presidente de um país é capaz, por ter ouvido bandalheira do povo, que está lhe cobrando porque está desempregado? O povo não está lhe cobrando porque simplesmente não gosta do senhor. E não adianta querer ameaçar de morte. O senhor vai matar todo mundo no país para vender as terras que sobrar? Porque é um puteiro de degenerados, isso é a propaganda que o senhor acabou de fazer do nosso país. O maior país da América Latina. O senhor é presidente, não eleito por mim, graças a Deus. Porque qualquer um que votasse num sujeito para fazer o que foi feito hoje com esse país, teria vergonha. Porque antes de mais nada, quero lhe explicar. O senhor, quando o senhor coloca esse tipo de imagem como imagem de um país, o senhor acaba com os investimentos. E aí não adianta o senhor colocar que está preocupado com esse país. Assim como os seus asseclas, como os seus apoiadores. Porque agora, com o que o senhor nos expôs, não só eu que não votei e jamais votaria no senhor, o senhor nos expôs como um país de degenerados, de tarados. E esse país, se o senhor não conhece, porque o senhor tirou os médicos, né? O senhor fez horrores nos últimos tempos. O senhor não fez nada até agora e nem falou sobre emprego. O senhor não falou e não está dando notícias de como está o Mais Médicos que o senhor abandonou. Então nós temos uma parcela da população sem médico, uma enorme fatia da população sem emprego e o país precisando de investimento. E o que o senhor faz? Porque uma parcela da população resolveu botar para fora que não gosta do senhor e está discordando desse governo vergonhoso, porque o senhor perde mais tempo no Twitter do que se preocupando com o emprego, esse país resolveu lhe fazer desaforo. É normal. Pergunta pro Luciano Huck, que puxou mesmo tipo de frase que puxaram no carnaval agora pro senhor, o Luciano Huck puxou pra Dilma, dentro do Maracanã, numa festa internacional. Sabe? Claro que é ruim. É ruim ser presidente. É vidraça. Tem que mostrar serviço. E agora,
Não sei o que o senhor vai fazer para recuperar isso. Porque deve ter, um monte de gente já deve ter visto de fora do país. Isso vai ser notícia no mundo inteiro. Ao que o senhor nos toma. Inclusive, mesmo aqueles que votaram no senhor e são religiosos, não se iludam que a imagem de país que o presidente eleito por vocês, que tá para o mundo afora no Twitter, é a imagem que ele publicou. Ele não tá ofendendo só a mim, que não votei e jamais votaria nele, e que me ameaça de morte enquanto mãe, sozinha, enquanto mulher, enquanto professora. Não é só eu que tô ameaçada agora. Não é só eu que tô ridícula. Eu tenho mais medo de apanhar dos malucos. Mas não é só eu. Hoje, esse senhor que responde pela presidência do país nos colocou a todos como degenerados. E quem, em sã consciência, vai investir num país desse? Se investir é porque não presta. Enquanto isso, as laranjas seguem, o Marum segue, e os seus apoiadores só sabem querer disputar quem foi o pior presidente, já que o senhor não tem 2 meses na presidência e o senhor nos transformou num grande puteiro da América Latina, de degenerados, né? Olha, ai, meu Deus do céu, é inacreditável. Não, exatamente. Não, e Gilberto, assim, ó, não, ele não fez isso só pra mim que não votou nele. Ele não fez isso só pra mim. Ele não fez isso só pra ti, não fez isso só pra quem tá assistindo aqui. Ele fez isso pros apoiadores dele. Que fique muito claro. Quem vê de fora, se eu ver um vídeo daqueles ali, de um presidente do país, colocando como aquilo ali a imagem do país, cara, se eu botar minha empresa lá, é pra botar esse povo a trabalhar por merreca. Porque é um povo que noja. Se existe... Senhor presidente, o senhor tem que ter maturidade. Dentro de um país do tamanho do nosso país, obviamente vão haver pessoas que vão ter problemas sexuais, vão ter problemas de exposição. Em todos os países tem. O senhor pode ver que, mesmo nos lugares onde é liberada a droga, ninguém mostra o pessoal se aplicando nas praças, ou o pessoal fumando, ou o pessoal se detonando. Sabe por que eles não fazem isso? Porque isso é propaganda do país deles. E o que, em primeiro lugar, um líder de um país tem que ter é a noção de puxar pelo lado bom do seu país. Porque independente das pessoas que gostem ou não gostem da liderança do país, essa liderança tem que ter um profundo respeito por esse país. Mesmo por aqueles que não se dão ao respeito. E eu não sou puritana. Aquela cena é ridícula demais. O senhor acabou com o nosso país. Em um videozinho, porque o senhor ouviu gente que não gosta do senhor. E entenda, senhor presidente, esse país não tem obrigação de gostar do senhor. Porque esse país que o senhor está gerenciando agora precisa de saúde, dos mais médicos, aqueles que o senhor mandou embora, né? Precisava dessas vagas para todo o país. Esse país precisa que os índios não tenham suas terras liberadas para mineração. Esse país precisa ter a sua cultura respeitada. Tão assim, senhor presidente. E mesmo para aqueles abobados que viram rir aqui, pode rir. Mas eu jamais humilhei tanto um país inteiro como o presidente que tu elegeu. Eu não elegi. E olha, que eu achava que poderia ser ruim. Mas hoje superou qualquer expectativa. Hoje, o Laranjal ficou pouquinho. A milícia, a violência da polícia quebrando o braço, ficou pouquinho perto da vergonha
do vídeo que o maior líder do país, do cara que é o que representa o país, colocou como imagem do país. É inacreditável. Nós estamos fadados à miséria. E vai ter louco para espumar e para acreditar. E vai ter gente distribuindo. E vai ter gente se odiando dentro do país. Graças às suas atitudes. E o senhor, por não compreender que nem todo mundo vai gostar do senhor, está destruindo esse país. É de dar os parabéns. 13 milhões de desempregados. E até agora, a atitude mais bombástica que o senhor tomou foi transformar o país num país de degenerados. Porque aquilo que o senhor retratou, o senhor mesmo afirmou que é o carnaval de rua do nosso país. Então, parabéns aos envolvidos. Agora, realmente, nós estamos abaixo do pé. Nós somos pior que a mosca que voa sobre as fezes de qualquer bicho. Tô sem palavras, desculpa. Eu vou acabar por aqui. Inclusive, senhor presidente, se o senhor quiser fazer educação à distância porque o senhor acha que eu não presto como professora, o senhor também já devia estar pressionando pela internet melhor. Que no caso eu pago boa parte do meu salário para uma internet, e nem isso, porque o senhor quer mais é detonar, né, com o país, do que lutar por serviços de qualidade, mesmo por aquilo que foi privatizado. Que vergonha. Ah, pois é, né, Zilton? A da Goiabeira já desestruturou os nossos negócios internacionais com a Holanda. A atitude deles de prometer trocar uma embaixada de lugar talvez nos faça quebrar um monte de empresas que produzem proteína animal. Em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, em todos os lugares do Brasil. A soja, nós já estamos perdendo porque vão vender para os Estados Unidos. Quem vai vender para a China serão os Estados Unidos. E eu vou lhe dizer muito tranquilamente, senhor presidente, que não é meu, é de quem o elegeu. Essa bomba é tua. O senhor, com o que o senhor fez hoje, como uma atitude vingativa para quem não gosta do senhor, só piorou a situação. Larga o Twitter, vai governar esse país. Vai pensar em atitudes que não priorizem a derrocada dos idosos, dos aposentados e dos jovens que não vão ter vaga de emprego. Priorize isso. Trabalhe a sério. Que eu não sou ninguém, não conheço nada, nunca estudei também administração pública. Mas segue essas dicas. Não ridicularize o país porque o país não gosta do senhor. Prove para esse país que o senhor é digno. Mostra o Queiroz. Tira fora quem está envolvido no Laranjal. Não permita mais milícias e que a polícia abuse da população. Porque é assim que se faz. E antes tarde do que mais tarde, mande condolências para o ex-presidente desse país que o seu ministro teve que prender para garantir que esse tipo de pessoa chegasse ao poder. Que vergonha. E se alguém de fora do país e que é brasileiro está vendo, divulgue para todos aqueles que não conhecem o país que o nosso país não é aquilo que o nosso presidente expôs. O nosso país é um lugar de gente boa, trabalhadora e que infelizmente está sendo gerenciado por esse tipo de gente infantiloide, vingativa e que não tem noção do tamanho da consequência que nós vamos pagar todos como país a partir de agora. Porque esse bando de degenerados que ficam expondo o nosso país a esse ridículo também vão pagar caro. Que vergonha.
Um abraço, uma boa noite, muito obrigada para quem assistiu.